nome é Daniele e hoje estarei apresentando a vocês o editor de vídeo Shotcut. Shotcut é um editor de vídeo com uma interface amigável, ele é gratuito, de código aberto, ele possui versão em português, ele apresenta muitos recursos, inclusive de editores de vídeo profissionais. Ele é multiplataforma, ou seja, ele é compatível com o sistema operacional Linux, Mac, Windows. Ele apresenta suporte para diferentes formatos de áudio e vídeo. Ele apresenta a captura de webcam e áudio de dispositivo do sistema. Ele requer um sistema operacional de 64 bits. Entre as vantagens também podemos citar que ele é um programa bastante intuitivo, com uma interface simples, compatível com diferentes arquivos também, extensões de arquivos como .mpeg, .avi, .mp4. Ele apresenta uma linha de tempo multiformato que viabiliza então essa mistura e combinações de resoluções e taxas de quadro em um projeto. Ele apresenta uma série de recursos, inclusive para edição de áudio. Entre as desvantagens, a gente pode destacar que ele oferece poucas opções em relação aos efeitos de vídeos. Ele é um programa um pouco pesado, então dependendo do computador ele vai ter dificuldade para ser rodado. E ele também não possui muitos efeitos mais elaborados para edição de vídeos. No entanto, como a sua interface é amigável, ele atende às necessidades diárias de criação e edição de vídeo. O download do editor você pode realizar fazendo a busca pelo editor, clicando sobre o site oficial. Nessa interface, então, ela está em inglês, mas como eu estou usando o navegador Chrome, eu consigo traduzi-la para o português. Essa interface, ela traz informações em relação às funcionalidades do editor, traz detalhadamente a questão do suporte para grandes formatos, dispositivos e transportes, a interface intuitiva e elegante. Da mesma forma, traz mais informações em relação a tutoriais dos vídeos, vários vídeos falando do editor. Eles estão em inglês, mas é possível acompanhar as ações, a sequência das ações realizadas. Em recursos, vocês podem visualizar vários detalhes relacionados ao editor, que estão descritos nesta página. Então, para fazer o download, vocês vão clicar em baixar, vai abrir essa interface, vocês vão selecionar a opção conforme o sistema operacional que vocês utilizam. Se utiliza o Windows, vai ter as especificações mínimas necessárias para instalação, Mac da mesma forma e Linux da mesma forma. Então, realizem o download a partir da opção que vocês utilizam e, na sequência, façam a instalação. Ao acessar a interface do programa Shotcut, vocês verão uma interface parecida com essa. Vai depender, então, da versão dos sistemas que vocês instalaram. Ao iniciar o editor de vídeo Shotcut, você verá uma interface parecida como essa. Ela é toda amigável, você pode otimizar e organizar ela de acordo com a sua preferência. Nesses pontilhados, você consegue ampliar, diminuir a posição da janela. Aqui você consegue aumentar. Então, aqui você consegue diminuir também. Então, você pode otimizar esse espaço de acordo com sua preferência e suas prioridades de trabalho. Nessa aba aqui geral de ferramentas, eu tenho a opção arquivo. Através dessa aba eu consigo abrir um arquivo, salvar um arquivo, exportar esse arquivo. Editar, eu tenho as opções de desfazer, refazer, recortar, copiar. Em visualização, eu consigo inserir várias ferramentas para serem utilizadas no trabalho com edição de vídeo. Aqui eu vou clicar em exibir barras de ferramenta, a barra vai ficar disponível aqui nessa aba superior. Se eu clicar novamente, eu posso exibir os textos abaixo desses ícones para facilitar o meu trabalho. Eu posso inserir a linha do tempo. Eu vou inserir também a questão dos filtros, que vão ser necessários depois para serem trabalhados. A lista de reprodução.
Através desse item também eu consigo exportar meu arquivo depois, quando eu estiver concluído. Em configurações, então, eu tenho várias possibilidades para configurar o meu vídeo. Tem a questão do usar áudio, tempo real, a interpolação, desembaraçar, sincronização, as interfaces do usuário. Tenho várias possibilidades de idioma. Então, todas essas possibilidades aqui no ícone configurações. Ajuda também, eu posso analisar, estudar sobre o editor de texto. Eu tenho tutoriais, fóruns para atualização também. Então, para iniciar o meu trabalho de edição, aqui nessa interface, eu vou começar inserindo um arquivo. Então, eu vou abrir um arquivo, vou procurar esse arquivo no meu computador, clicar sobre ele e vou inserir. Ele já vai aparecer diretamente aqui na janela de pré-visualização. Eu vou abrir outro arquivo. E vou inserir. Então, ele também ficou disponível. Eu vou clicar e arrastar ele aqui para minha lista de reprodução. Vou inserir novamente o arquivo. Vou abrir. E vou arrastar ele também aqui para minha lista de reprodução. Dando 2 cliques sobre ele, ele volta a ficar ativo aqui na pré-visualização. Eu vou arrastar meu vídeo para a linha do tempo para mim fazer os cortes necessários. Suponhamos que eu tenha feito uma aula e eu preciso fazer alguns ajustes ao longo do vídeo, cortando algumas partes. Como que eu procedo? Então, para fazer esses cortes, eu vou usar essa agulha. Então, eu vou disponibilizar o cursor e a agulha onde eu desejo cortar. Eu vou selecionar o clipe e vou dar um Ctrl S. Então, eu fiz esse corte. Como vocês podem visualizar, eu vou clicar nessa parte que eu quero deletar. Então, agora eu reorganizo. Agora eu visualizei que lá no finalzinho também eu preciso fazer um corte. Vou fazer esse corte até para deixar essa parte de fora. Eu seleciono o clipe, clico na agulha, dou um Ctrl S. Vocês podem visualizar, né? Eu fiz esse corte e eu clico na parte que eu quero deletar. Agora, se tiver ao longo, bem no meio do meu vídeo, um erro, como que eu procedo? Da mesma forma. Então, eu arrasto a agulha para o ponto desejado, seleciono o vídeo e dou um Ctrl S. Então, eu acabei de cortar, digamos que eu preciso cortar mais um pouco. Vou selecionar, Ctrl S. Então, eu vou tirar essa parte aqui do meio e vou juntar com a segunda opção. Então, é dessa forma que eu consigo realizar os cortes. Outra possibilidade em relação ao meu vídeo é a inserção de um texto. Como eu não quero que o texto apareça ao longo do vídeo como um todo, eu seleciono a parte específica na qual eu desejo inserir o texto. Então, eu faço o corte, seleciono novamente, corto novamente. Eu tenho que deixar selecionado a parte na qual eu quero que o texto seja inserido. Eu venho em filtros, seleciono vídeo, eu tenho a opção de favoritos, áudio, então eu seleciono a opção vídeo, escolho a opção texto simples,
texto simples. Então, vocês já podem visualizar que já apareceu aqui o texto pré-determinado. Então, eu vou Shotcut. Eu posso alterar a cor do texto. O entorno do texto também eu posso alterar. Selecionar. A espessura. Tamanho da fonte. Espaçamento, se eu quero direcionar para a esquerda, para a direita. O fundo, se eu quero trocar de fundo. Selecionar. Tamanho, eu posso alterar da mesma forma. Como que eu posso diminuir e aumentar? Por essas abas assim. Se eu clicar no meio, eu consigo direcionar o meu texto ao longo. Eu vou deixar padrão. Posso diminuir mais ainda. E arrastar ao longo. Do período selecionado. Eu posso diminuir mais e arrastar ao longo do período selecionado. Então, assim. Então, aqui a gente pode simular. Eu vou puxar o cursor para antes dessas partes. Ó, o texto ficou aparecendo no período estipulado. Outra possibilidade em relação à edição de vídeo é a inserção de uma transição. Então, eu vou selecionar uma imagem, vou inserir logo após o vídeo. Você poderia optar por fazer essa transição no início, mas eu vou inserir ali no final. Você vai pegar e vai sobrepor um pouco essa imagem sobre o vídeo. Esse detalhe criado, você vai selecionar e é nesse detalhe que vai ser inserido o efeito de transição. Você vai vir em filtros, mais vídeo, você vai escolher uma transição. Vamos ver, cortar em círculo. Vamos testar. Cortei em círculo. Você tem a opção de aumentar o raio, diminuir o raio, opção da cor, vou colocar uma cor amarela só para testar. Vamos analisar novamente. Então, cortou em círculo amarelo. Vamos optar por uma opção de desfocamento. Vamos visualizar. Então, tem várias opções que você pode se organizar para inserir essas transições. Vamos supor que eu já realizei todas as edições necessárias, então agora eu preciso salvar esse meu projeto, essa minha edição de vídeo. Então eu venho aqui, clico em exportar. Vai aparecer essa nova janela na qual você pode realizar a configuração. No entanto, aqui do lado tem várias opções e uma delas é YouTube. Então ele já fica configurado para esse sistema, ou seja, MP4. Então você pode deixar essa opção. Aqui você pode alterar para o padrão, que é 1280 por 720.
clicar em exportar. Você vai dar um nome para o seu projeto. Vai salvar em MP4, vai salvar em vídeos. Essas foram algumas das configurações básicas do editor de vídeo Shotcut. Até o próximo tutorial.